Hoje eu vou falar das 7 coisas que não me contaram antes do casamento. Eu não tô tirando isso da minha cabeça, é uma pequena parte do livro 101 Coisas que Não Me Contaram Antes do Casamento, que tem aí 101 lições de aprendizado para essa vida a dois. E aí eu vou dar as 7 lições que eu acho que mais se encaixam com a vida financeira. Então a gente, quando vai casar, vai entrar num mundo desconhecido. O futuro é desconhecido para todo mundo, né? Até para mim, que já sou casada, eu ainda vou passar por descobertas como chegada de filhos e outros momentos também. E vocês vão começar aí do zero, uma vida a dois, a aprender sobre essa convivência entre o casal, e é importante a gente se preparar da melhor forma possível, com empenho mesmo. Eu vejo muitos casais entram aí na rotina, né, no dia a dia, começam a fazer as coisas por hábito e não reavivam o que é importante, estar sempre reavaliando aí dentro do casamento, para que construam um casamento sólido e bem estruturado ao longo do tempo. Eu tô com esse livro, né, 101 Coisas que Não Me Contaram Antes do Casamento, e todo dia, ou a cada 2 dias, eu leio uma lição, que é bom para mim também, né? A gente tem, como eu falei, a gente costuma entrar nesse modo automático e faz tudo com repetição, e às vezes uma refrescada na mente de aprender uma coisa nova faz bem e é enriquecedor para o nosso relacionamento. Então acaba que todo dia quando eu leio essa mensagem, eu passo para o meu marido, porque ele não gosta de estudar sobre relacionamento, de ler, e para mim isso já é prazeroso. Então, para não ficar uma coisa maçante para ele, lê isso aqui, eu vou e comento, e a gente faz reflexões sobre o que eu li. E aí a gente vai compartilhando um com o outro, ou a gente leva isso para o nosso relacionamento, ou lembra de algum amigo e fala, fulano não fez isso, acabou que depois de um tempo separou. Então, assim, é uma forma de vocês também trazerem novidade para o relacionamento de vocês, sem obrigar o parceiro a estudar sobre relacionamentos, porque talvez ele também não goste. Quanto melhor a preparação para entrar na vida a dois, melhor para o casal, mais eles vão aprender. A gente tende a se preparar para tudo na vida, né? Vai fazer um concurso público, a gente se prepara. Vai ter um trabalho novo, a gente precisa se preparar. Quando é para a vida a dois, que é um plano de longo prazo, as pessoas tendem a não se preparar, né? Querem levar um relacionamento só por intuição, e aí vai tentando por erro e acerto, e hoje a gente vê um número de divórcio aumentando mais e mais. Então eu trouxe aqui essas 7 dicas, 7 lições para a gente conversar aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiser contribuir comigo aqui também, vai ser um prazer, tá? Então, a primeira dica que fala no livro é: se o trabalho receber o melhor de você, seu casamento esvaziará. E aí eu fui mostrar essa live, os tópicos para o meu marido, ele falou assim, nossa, mas você acredita nisso? E sim, a gente pode dar o melhor da gente no trabalho, mas acontece que se o casamento sentir que você não dá atenção para o casal, né, um trabalha demais, só tem tempo do casamento, vocês vão sentir isso. Eu trabalho bastante com noivas, com mulheres casadas, e há pouco tempo eu tratei um caso de que a mulher estava se sentindo rejeitada porque o marido trabalhava muito. Ele saía de casa de manhãzinha, voltava à noite e chegava em casa só para dormir, de trabalho pesado mesmo, cansativo. Então começou a entrar naquele clima de reclamação, né, de que você dá mais atenção para o seu trabalho que para mim. Então a gente fez um ajuste de discurso da parte dela, que foi mais ou menos assim, dela falar que ela sentia falta dele e não culpando ele por trabalhar demais. Então a gente fez esse trabalho, na outra semana ela já
retornou com melhorias, que ele passou a ajustar a quantidade de trabalho, ele trabalhava da mesma forma, só que passou a ter um tempo, um fim de semana com mais atenção, com mais qualidade para ela. A gente precisa ter essa consciência de que quando o trabalho te suga demais, você precisa tirar um tempo para cuidarem de vocês. E o que acontece também, quando os noivinhos aí namoram, sempre tiram aquele tempo para namorar, exclusivo, né? Sai do trabalho, chega sexta-feira, vai namorar. Mas quando já casa, fica, como você tem a pessoa ali disponível, bem dizer, para qualquer hora, você vai inventando desculpas de que tá cansado, de que trabalhou demais, que depois a gente namora. E aí vocês não vão tendo um tempo para cuidarem da relação e pode ir esvaziando esse relacionamento. Então, para quem vai começar a vida a dois, sempre lembrar de ter um tempo de cuidado para vocês, para namorar, porque a rotina pode engolir vocês. Vamos aqui agora para a segunda dica. As únicas regras do casamento são aquelas que os dois escolheram. É cheio de regras para a vida a dois. Seja por questões religiosas, seja pelo que a gente aprende na televisão, pelo que a gente carrega com o que aprendeu com os nossos familiares. E nem tudo vai se aplicar ao seu relacionamento. Preciso ter muito cuidado, que às vezes uma regra que é bem evidente para os casais não vai se aplicar a vocês. E por isso que o casal precisa ter um diálogo muito forte para definirem quais são as suas regras. Um exemplo, quando eu me casei, ficava muito forte para mim essa questão de ter que dormir no mesmo horário. Só que eu fui acompanhar o horário do meu marido, porque ele era mais irredutível. Eu dormia tarde e pronto. Falei, então eu vou ter que acompanhar. E aí eu dormia tarde, acordava mais tarde, fazia minhas refeições todas sem um horário certo, porque acompanhando a rotina dele, e acabou que eu engordei 5 quilos em 3 meses. Ou seja, por conta de um padrão de seguir regra que o casal tem que dormir no mesmo horário. Eu acho excelente isso. Hoje a gente está adaptando melhor a nossa rotina de dormir juntos. Mas se um casal não é plantonista, trabalha 12 horas à noite, vai dormir sozinho e está tudo bem. Isso não vai acabar com o relacionamento. São ajustes e regras que vocês devem se permitir criar. E aí, voltando aqui para o lado financeiro, né? Quando o casal passa a definir regras para a divisão do salário, é preciso que seja uma regra que atenda ao casal. Muitas vezes eu recebo dúvidas de seguidoras perguntando: como que eu faço para dividir a despesa aqui em casa? A gente não está dando muito bem. E não tem como um terceiro entrar na relação e falar: é 50% do salário de um, 50% do outro para dar certo. E não é. O casal tem que saber a melhor forma que vai encaixar para eles. E obviamente, né, tá recém-casado, vocês criam uma regra para divisão de salários e acontece que talvez ela não fique boa. Tá sempre avaliando para ver os pontos que vocês podem e devem melhorar com relação à divisão de salários. Agora a gente vai para a terceira regra, que procurar a ajuda quando não conseguimos resolver nossos problemas não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência. Eu vejo muitos casais passando por algumas situações difíceis, né, de não saber encontrar um ponto para resolver uma solução e tenta ir levando, empurrando com a barriga, com medo de ficar exposto, né, de eu tô passando por um problema e eu vou expor isso para outras pessoas, para um terceiro. Mas acontece que um auxílio pode ajudar o casal a encontrar uma luz que eles não conseguem. E às vezes esse fato de você ir empurrando um relacionamento com a barriga, né, vai fazer vocês separarem daqui a um tempo. E isso é muito sério. Os custos de você separar são bem maiores do que tentar ajustar essa rotina do casal. E aí, quando a gente fala de pedir ajuda a terceiros, é tomar muito cuidado com quem são esses terceiros.
Geralmente, quando a gente vai pedir ajuda ou vai reclamar do parceiro com amigos, com familiares, eles vão receber uma imagem distorcida, porque você vai estar brava, vai estar nervosa e vai falar mal do seu parceiro. Talvez é só um momento de conflito que vocês consigam resolver. A ajuda profissional, ela é como alguém de fora que já está acostumada a lidar com problemas de casais, diversos casais, embasado em estudo, e consegue dar um auxílio para vocês ajustarem aí o discurso de vocês, a fala, e melhorarem como casal. Eu trabalho bastante com noivas, né? Eu vejo assim que muitos têm problemas financeiros e acham que o problema é só as finanças. As finanças é só um reflexo do que a sua mente está mandando você fazer. Acaba que as finanças começam a ir mal, eu consigo ver que o relacionamento não está 100%. Pelo resultado financeiro, a gente vê que ajustes precisam ser feitos na comunicação do casal, no ajuste, que aí a gente arruma as finanças e o reflexo vai lá pro lado do casal, porque é inevitável um casal, quando começa a traçar objetivos, metas juntos, eles começam a se ajustar, a entender o lado do outro. Procurar ajuda sempre que vocês verem essa necessidade. Porque, gente, essa questão também é muito séria. Quando o relacionamento ele vai dando pequenos sinais de piora e ninguém observa isso. Você, começa a ter uma briguinha aqui, aí tá tudo bem, depois começa a ter duas briguinhas e você não vai percebendo que o seu relacionamento está se deteriorando. É preciso ter essa consciência de que o casamento está dando sinais de piora. Uma ajuda profissional pode ser muito bem-vinda para resgatar vocês e não se afundarem mais. Outra questão que a gente tem aqui é que o amor nem sempre é suficiente para sustentar um casamento. E isso é muito sério, porque às vezes a gente decide se casar simplesmente por amor e esquece de avaliar muitas outras coisas, como, por exemplo, as diferenças que existem entre o casal. Diferenças, às vezes, de valor. Alguém é muito honesto enquanto o outro é desonesto e às vezes você está namorando, você fecha os olhos para aquelas atitudes do parceiro e quando casa não tem como fechar os olhos e isso vai te incomodar de tal forma que muitos casais não conseguem seguir adiante, né? Igual eu falei, essa diferença, um é honesto e o outro desonesto, ou então o casal zela pela monogamia e o outro quer ter outras parceiras ou parceiros. E coisa que talvez lá no namoro já começou a dar sinais e o casal vai ignorando por falta de diálogo, de realmente sentar e conversar, entender os pontos do outro, o que é importante para o outro e saber que ter essa consciência na fase do namoro que talvez seu parceiro tenha alguma postura que hoje te irrite já e com o tempo vai se tornar insustentável. Então é uma decisão muito difícil, né? Mas que deve ser pensada. Você quer continuar com essa pessoa, com o seu parceiro, mesmo tendo as mesmas diferenças? No livro, nesse quarto item aqui, o amor nem sempre é o suficiente para sustentar um casamento. Ele conta de um casal que tiveram filhos e o homem parou de ter atração pela mulher e tal, e aí ela insistiu para saber o que estava acontecendo. Ele falou que teve diversos casos homossexuais durante esse tempo de casamento. Ou seja, ele já era homossexual, tentou esconder isso dele mesmo, lutou, mas chega um momento que não tem como mais. O que eu prezo muito num relacionamento é que sejam verdadeiros desde o início. Não fica querendo esconder coisas que talvez você esteja lutando para atender o parceiro. Tenham essa sabedoria de que talvez algo que você faça hoje irrita o seu parceiro, mas precisa ficar claro se você quer mudar essa postura sua ou se você vai permanecer. E aí pode ser que seu parceiro não suporte isso ao longo do tempo.
Então, sempre zelem com essa verdade. E essa questão também, né, do amor e não sustentar o casamento, a gente tem o fato das finanças. Cada um tem uma postura financeira, tem um padrão financeiro que carrega isso consigo, seja pela forma que foi criado, seja por algum problema que tenha passado. Então, tem um casal, por exemplo, um é muito poupador, tudo que ganha ele guarda, e o outro já gasta tudo, recebeu o dinheiro, gasta. Isso dá um conflito, uma falta de entendimento do casal tão grande que é difícil um casal com perfis financeiros serem sustentáveis ao longo do tempo. É possível tratar, nos meus trabalhos de coach financeiro, a gente faz isso, de avaliar qual que é a postura financeira de um, qual que é a postura financeira do outro, e tentar ajustar pontos de melhoria, entendimento de como que funciona a mente do outro. Não deixem de ignorar a forma que o parceiro gasta o dinheiro dele, para que vocês consigam ter esse ajuste. Esses dias eu atendi, inclusive, uma mulher que havia se separado já há alguns anos, e ela falou que se separou porque o marido era muito pão duro. E ela falou que era ao extremo e ele ganhava bem, que era uma situação tão insustentável que ela não aguentou. E ela falou que hoje esse ex-marido dela já está em outro relacionamento, e o relacionamento é tão ruim quanto o dela, porque ele continua com essa postura pão dura. Então a gente precisa, tanto você no seu perfil financeiro, a forma que você lida com o dinheiro, é preciso você ver onde que você pode melhorar e deixar isso claro para o seu parceiro, porque problemas financeiros indicam forte chance de um casal divorciar ou ter um relacionamento conflituoso ao longo do tempo. Agora vamos lá para a quinta dica, que é: o casamento não é 50-50, é 100-100. Ou seja, 50-50 seria duas metades, né? Cada um doa um pouco de si para estar dentro de um relacionamento. E não é, cada um doa o seu 100%, são dois inteiros trabalhando juntos ali para essa união se fortalecer. 100 com 100% vai dar um 100% aí para esse casal seguir adiante com propósitos. E aí no livro ele até cita um exemplo de um casal que o homem decidia as regras dentro de casa e para ele era tudo 50% dividido. O salário era 50%, arrumar a casa era 50% dividido, fazer comida 50% dividido, né? Um dia um fazia comida, no outro era o outro. Até massagem que um fazia no outro, ele deixava na geladeira, que a esposa estava devendo uma massagem para ele. Ela começou a se sentir sufocada com essa regra. Ele falava que isso era justo. Quando a gente está num relacionamento, a gente precisa entender que talvez a sua regra não vai atender as regras e a necessidade do parceiro. Então é preciso conversar, é preciso entender se o que você quer impor vai ser satisfatório para o outro, porque se não for, o relacionamento não vai ser sustentável também. Com pouco tempo, casais que não têm as suas necessidades em comum atendidas se separam. Então observem aí. Esses dias eu também fiz uma sessão que ela até tinha namorado com um parceiro, terminou, e ela viu que ela sempre abria mão dos desejos dela, porque ela não achava tão grave, e foi abrindo mão. Quando ela foi ver, ela não estava vivendo a vida dela, com os valores pessoais dela, igual para ela era muito importante ter um tempo para si, para cuidar dela, e ela não estava fazendo isso, sempre abrindo mão para estar com um parceiro. Esse negócio de fazer só as necessidades de um vai esvaziar o casamento. Com pouco tempo, o casal já não vai sentir o prazer de estar junto com o outro, porque um está no seu 100% e o outro não está com 50% da sua entrega.
E aí, nessa parte, né, de divisão de finanças, por exemplo, tem que tomar muito cuidado. Geralmente os casais, principalmente recém-casados, querem fazer uma divisão certinha das finanças. Depois acaba que vai misturando as contas e tal. Mas no início quer dividir proporcional ou cada um dá metade do seu salário. E acontece que pela questão de diferença salarial ou até mesmo salários iguais, uma pessoa vai ter todas as suas necessidades atendidas e o outro vai ficar sem dinheiro para conseguir fazer um hobby que para ele é importante. Para um relacionamento ir bem, caminhar bem, a gente precisa ver que o outro está 100% feliz, que ele está bem. Então a divisão do salário deve contemplar as necessidades de cada um. Se um gosta de ter, por exemplo, as esposas que gostam mais de ir no salão, e se ela for dividir o salário certinho, ela não vai conseguir ir no salão. O que ela e o marido podem fazer para ajustar, de ter um dinheiro para ir pelo menos 2 vezes no mês ao salão, para ela não sentir esse vazio de não estar cuidando de si. Cuidado que questões financeiras no relacionamento, elas não são matemáticas, não é só somar salário de um, salário de outro. São questões emocionais envolvidas que vai fazer que vocês atendam às necessidades dos dois, para que ambos sintam-se felizes e satisfeitos com essa divisão salarial. Agora vamos lá para a 6ª dica, que férias são uma necessidade e não um luxo. E aí no livro o casal conta, né, que o homem ele veio de uma família que não era acostumada a viajar e ele trouxe isso para ele. Ele ainda fala: como que você vai sentir falta de alguma coisa que você nunca teve? Para ele era normal não ter férias. A esposa queria ter férias e ele falava: não, é melhor a gente gastar esse dinheiro com outras coisas. E a mulher se sentindo triste, principalmente com a chegada do primeiro filho, que era um filho mais bagunceiro e tal. E eles não conseguiam, ela não conseguia relaxar. Até que um dia, sem dinheiro, o marido ainda estudava, ela teve que parar de trabalhar para cuidar desse filho. Ela resolveu ir para a casa de uma amiga, em família, e aí ela viu a mudança que foi de ter, por mais que ela estivesse na casa dessa amiga fazendo as comidas, cuidando do filho, ela estava num ambiente diferente, que fez ela refrescar a mente, de voltar mais energizado para o relacionamento. E aí essa questão, né? Nem sempre você precisa ir para um lugar muito luxuoso, para um lugar muito chique, para gastar demais. Você pode fazer um passeio econômico. Eu peço que os casais planejem-se para isso, para fazer as viagens que são importantes, avaliar. Talvez para você fazer uma viagem não é importante, mas para o seu parceiro é. Vejam como que vocês podem abrir mão de algumas coisas para ter uma tranquilidade para viajar. E outra questão que acontece muito é que os casais querem já ter a casa própria e começam a se endividar para isso. E quando casam, o dinheiro fica muito apertadinho, fica muito comprometido, pagando construção ou parcela de apartamento comprado, financiado. E aí o casal fica sem condições financeiras de tirar férias, que são esses desejos de curto prazo. A gente tem planos aí para o nosso futuro que vão demandar mais dinheiro, mas tem esses desejos, essas necessidades de curto prazo, como viagens, que a gente não pode abrir mão disso por conta de só realizar os sonhos futuros, como, por exemplo, antecipar demais a compra de uma casa sem que o casal possa fazer isso. Muito cuidado aí, passem a ver a necessidade de ter férias para vocês e que não falte isso no relacionamento de vocês. Agora, o último ponto, que são os conflitos externos costumam expressar conflitos internos. Não sei se vocês têm o hábito de se observarem. E o que acontece? Eu vou contar um caso meu. Sempre, quando a gente se casou, eu ficava implicada que meu marido não investia. E eu também não investia. Só que eu queria que ele tivesse essa postura proativa de pegar o dinheiro, guardar, proteger.
E aí eu fui vendo, não me lembro certo qual foi esse ponto de virada, mas deu ver que isso era uma necessidade minha, era uma coisa que eu queria e eu estava colocando a responsabilidade no meu parceiro. Gente, muito cuidado. Quando vocês tiverem uma briga, avalie que você for a responsável por o início dessa briga, avalie se não é você que está precisando resolver um problema interno seu e está querendo colocar a responsabilidade no parceiro. E se você não resolver isso com você, seu parceiro vai ficar irritado com tanta reclamação. Então, muito cuidado, avalie sua postura, depois fala com seu parceiro, desculpa por eu ter brigado, é porque eu estou passando por essas e essas questões. E aí, vocês já passam a ter um entendimento melhor do outro. Respeito sempre e aprendam a estar sempre comunicando os desejos de vocês um com o outro, alinhando os seus objetivos para que vocês cresçam como casal. E como eu falei, vocês vão entrar num mundo desconhecido aí, que é do casamento. Então, se preparem. É muito mais que importante, né, cuidar dos preparativos da festa de casamento, é cuidar de vocês, é conhecerem um ao outro, para que vocês cresçam, criem um relacionamento aí com prosperidade, né? O casal precisa ter crescimento material também, porque casais que só vão perdendo as coisas, conquistam um carro, tem que perder para pagar a dívida, vai enfraquecendo. Então vejam que o crescimento material é importante sim para o casal, vai ajudar vocês a se fortalecerem, a ter tranquilidade. Tchauzinho, boa noite.